aqui pelo Connected Students. Para essas aulas de filosofia, nós vamos partir primeiramente de uma abordagem de progressão histórica. Nós vamos dar prioridade aos principais períodos do pensamento filosófico e a evolução dele com o decorrer do tempo. No fim, lá, quando já tivermos construído uma noção básica sobre a evolução histórica, nós vamos fazer um levantamento com base em principais correntes. É importante que saibam que uma corrente filosófica de pensamento, ela não está limitada a um período histórico. A filosofia, diferente de outras ciências, ela não possui esse tipo de limitação. Um filósofo pode se inserir dentro de uma corrente que não necessariamente se originou no período contemporâneo a ele. A filosofia, ela possui um certo vocabulário próprio, distinto daqueles que são empregados em outras áreas, ou propriamente ditos em traduções literais. É por isso que antes de darmos início ao nosso primeiro tópico, que serão os pré-socráticos, nós vamos fazer uma breve apresentação de alguns termos gerais que são importantes para poder compreender o raciocínio em si. Esses termos são ente. Ente, ele é basicamente a corporeidade de algo, a parte física e aquilo que é expresso e que pode ser reconhecido pelos nossos sentidos. Eu sou um ente, essa caneta é um ente, esse suéter é um ente, a lousa é um ente, a sua mãe ou seu pai são um ente. Essência. Essência é aquilo que é próprio do ente, é aquilo que o define. Por exemplo, esta é uma caneta, ela é um ente. Com ou sem a tampa, continua sendo um ente. Veja, eu mudei a constituição dela, mas não mudei o que ela é. A essência dela ainda é de uma caneta. É aquilo que é o conceito abstrato que faz com que o ente seja aquilo que ele é. Ser. O ser, ele é uma designação de existência mais geral. Ele é aquilo que é próprio da essência, que dá a essência, mas que não é singular. Por exemplo, eu tenho uma essência diferente da essência da caneta. Eu sou um ser humano, essa é a minha essência, independente da minha forma. Essa é uma caneta independente da forma dela. Ela também tem uma essência que é diferente da minha. Tanto a essência dela quanto a minha essência existem. Essa condição de existência é dado pelo termo ser. Matéria, aquilo que é próprio que constitui os entes. Forma, é o que molda, o que vai caracterizar essa matéria. Toda matéria para existir tem que existir dentro de uma forma. Não existe matéria amorfa dentro desses conceitos básicos de filosofia. Acidentes, aquilo que é designado aos entes. Por exemplo, se essa caneta ela receber um trinco, ou se ela for pisada, ou se ela quebrar, ela continua sendo uma caneta, o ente dela ainda é uma caneta, a essência ainda é uma essência de caneta, mas será um acidente. O acidente, ele é algo, um fenômeno que muda a matéria, é um agente na matéria. Por exemplo, no ser humano, podemos dizer que a cor do cabelo é um acidente, a ausência de um ou dois dentes é um acidente, mas ainda assim continua sendo um ser humano. A essência, ela é imutável pelos acidentes. A substância, aquilo que subsiste por si só, pode ser facilmente confundido com essência, mas ela não tem esse grau de imutabilidade. Ela é aquilo que vai designar a singularidade. Eu, como ser humano, tenho a mesma essência que você, ser humano. Partilhamos da mesma essência. Mas as nossas substâncias são diversas. A substância, ela é singular à individualidade. Ato é aquilo que eu sou, que me constitui. Por exemplo, eu sou um bacharel em filosofia em ato. E potência é aquilo que posso vir a ser. Eu sou um presidente em potência, mas também sou um mestre em potência. Eu sou praticamente qualquer coisa que está dentro das minhas possibilidades em potência. Você, aluno, você é um formado em potência. Você é um pai em potência, você é uma mãe em potência, você é qualquer coisa em potência dentro das suas possibilidades. Só que depende da distância que você tem dessa potência. Por exemplo, essa caneta, ela tem potência a um dia ser lixo, muito menor, muito mais próxima à realidade dela, do que ter uma potência a ser, por exemplo, o presidente da República. Entender? A potência, ela é aquilo que está designado à proximidade da essência e do ente. Vamos lá. Os pré-socráticos, eles constituem, então,
toda uma gama de pensamentos próprios que decorrem do período anterior ao Sócrates. O pensamento socrático de Sócrates, ele é um divisor de águas dentro da história da filosofia grega. Basicamente, todo esse pensamento filosófico antigo, ele é dividido em pré-socráticos, que vem antes de Sócrates, o pensamento socrático, propriamente dito, de Sócrates, e o pós-socrático, tendo como grandes expoentes Platão e Aristóteles, os mais famosos do período antigo. Desse período pré-socrático, eles são divididos em basicamente 5 grandes escolas ou 5 grandes tipos de pensamento. Mas antes da gente entrar nas especificidades de cada um deles, é interessante percebermos que, como trata-se da origem por si só de uma noção geral, da origem do pensamento filosófico, nós entendermos como ocorreu essa origem, essa fundamentação para que então houvesse essa divisão de ideias. Nesse tempo, no período antigo, aí estamos falando aproximadamente do século 7 a 6 a.C., na Grécia Antiga, a maioria dos historiadores concordam que foi na Grécia, embora haja divergências sobre o período oriental, mas como o foco aqui das nossas aulas são abranger os conteúdos do Enem e dos principais vestibulares, e esses consideram a Grécia como berço do pensamento filosófico, a grande explicação e as fundamentações por trás das principais questões da vida, acerca de sentido, motivação e também explicações práticas como o movimento de estrelas, de corpos celestes, dos estados físicos das coisas, como gasoso, líquido e por aí vai. As explicações gerais, elas eram dadas através de mitos. A religião por si só, não como sistematização de instituição, mas como crença transcendental, ela era a principal motivadora e a principal fonte de respostas às indagações dos seres humanos. Essas indagações, como eu já disse, sejam elas a nível físico, a nível transcendental, a nível existencial, dúvidas que você tivesse, vamos recorrer às crenças. Nesse caso, expressas pelos mitos. Entretanto, na Grécia Antiga, lá pelo século VI, pelo século VII a.C., ela passou por um período de grande expansão, abrangendo algumas outras áreas e províncias na Ásia e em outros cantos ali da sua região, fazendo com que houvessem muitos choques de cultura entre a própria Grécia e as suas colônias. Esse choque fez com que esses mitos também convergissem, o que fez com que a maioria dos indivíduos buscassem uma resposta além da mitologia. Uma resposta que não fosse tão plural para aquela realidade. Uma resposta tão baseada no pensamento, que vai surgir a filosofia. O que esses povos tinham em comum não eram seus mitos, era a própria condição de humanidade. A partir do momento que você é um ser humano, você se identifica com outro ser humano e você consegue perceber elementos de proximidade. Com isso, originou-se o pensamento filosófico a partir da medida humana, ou seja, a partir daquilo que poderia ser medido, que poderia ser visto, que poderia estar próximo e correlato àquilo que nos toca. Aquilo que nós, enquanto seres humanos, podemos, através dos nossos sentidos, dos 5 sentidos, podemos absorver, podemos aprender, podemos entender. Aquilo que é imaginado, deuses e tal, são coisas que podem ter múltiplas interpretações. Agora, o fato de que eu bater a minha mão num prego dói, isso é factual a qualquer ser humano, em qualquer área. A partir desses conhecimentos práticos de coisas gerais, de conhecimentos basicamente que não haveriam a origem de dúvidas, conhecimentos que não são, digamos assim, palpáveis ou que não estão à mercê de perder credibilidade quando haverá choque com outras crenças, pode-se construir um conhecimento verídico. Então, a partir disso, surgiu o pensamento filosófico por si só, toda a ideia de filosofia. Com isso, então, esses primeiros filósofos, eles começaram a partir do âmbito mais prático. O que eu posso factualmente definir e provar? Como eu disse, essas 5 escolas de pensamento, não escolas enquanto instituição, mas enquanto ideia, elas surgiram. A escola de Mileto tem como principal expoente Tales. Mileto, no caso, sendo uma cidade.
Tales, Anaximandro e Anaxímenes são os seus principais representantes. A escola de Mileto ela vai se caracterizar por um conceito que eles chamavam de physis. Physis, que em grego pode ser traduzido como a natureza. Eles buscavam um sentido próprio para a natureza, aquilo que origina as coisas. Uma origem física, prática, que pode ser palpável, que pode ser reconhecida, mas que fundamenta as essências e as substâncias dos entes. Para Tales, por exemplo, era a água. Para Anaximandro, para Anaxímenes e para outros representantes, serão outras coisas. A maioria, ou ao menos alguns historiadores, muitos, eles dizem que esse pensamento pré-socrático é um pensamento mais naturalista. Como ele foi o primeiro, a base da filosofia, eles buscavam coisas mais palpáveis. O que estava próximo deles? A natureza. As grandes abstrações transcendentais e mais ideais virão com o período medieval e moderno. A segunda escola, a escola de Éfeso, ela tem como seu principal representante, não somente, claro, haviam outros filósofos, Heráclito. Heráclito, ele vai defender a unicidade da substância, que haveria uma única substância a todos os entes, e essa substância ela era exposta através de uma dualidade. Essa dualidade da substância ela era expressa em todas as coisas. Por exemplo, o quente e o frio, o outono e o verão, o alto e o baixo. Tudo que nós vemos, sentimos e entendemos pode ser expresso através de uma dualidade. Essa dualidade, esses opostos, eles constituem toda a existência e aquilo que nós compreendemos e o meio onde nós vivemos. A terceira escola, a escola pitagórica, como tem como seu principal expoente Pitágoras. Eles defendiam uma ideia de uma natureza mensurável, aquilo que pode ser calculado, quantificado. Ela é conhecida também como a grande escola numérica e a precursora da geometria. A escola pitagórica, ela, com seus expoentes, não somente ela, mas principalmente, ela nos deixou um grande acervo de matemática básico do pensamento antigo e fundamentou os principais teoremas, axiomas de vários outros matemáticos que virão posteriormente. A escola eleática, ela vai defender diferente da escola de Éfeso, que defendia uma substância única, ela vai defender uma essência única. E ela é a primeira escola a também construir toda uma lógica argumentativa, que depois vai ser retrabalhada por Aristóteles. A ideia de que, através da retórica, nós podemos construir conceitos, então argumentos. E o conceito de não contradição também se originou com a escola eleática. Tudo aquilo que nós podemos ter como arte discursiva. E, por fim, a escola pluralista tem como seu principal representante Empédocles. Essa escola ela vai defender a subdivisão da matéria, e a matéria como sendo a fonte originária de tudo aquilo que nós vemos da nossa natureza. Sendo a matéria divisível, um conceito já também abarcado pela escola pitagórica, eles foram os que cunharam o termo do átomo. Não como nós compreendemos hoje, no âmbito mais científico contemporâneo, mas átomo como sendo a última unidade de divisão da matéria. E por aí vai. Eu vou disponibilizar para vocês na descrição desse vídeo o meu e-mail. Vocês podem enviar para mim dúvidas, possíveis questionamentos e perguntas que eu vou responder todos os domingos. Essa é apenas uma noção geral, bem básica, mas se surgirem questionamentos ou qualquer outra ideia ou qualquer uma indagação, podem mandar para mim. Essa foi a nossa primeira aula, espero que tenham gostado.